Irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Que felicidade ter você conosco mais uma semana para continuarmos a estudar a Bíblia através das lições bíblicas CPAD. É uma alegria enorme ter você aqui. Antes de nossa aula começar, nos dê aquele apoio se inscrevendo aqui em nosso canal. Clique no botão inscrever-se, ative o sininho, escolha a opção todas e não perca nenhuma de nossas novidades. Pegue também o link desta aula e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. A lição de hoje será sobre a sutileza das mídias sociais e é uma lição moderna e extremamente necessária. Portanto, vamos à nossa aula. Bem-vindo e bem-vinda. O programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. Irmãos e irmãs, estamos na lição de número 11. E no dia 11 de setembro, que é o dia que essa lição será ministrada, nós estaremos comemorando o Dia Nacional de Missões. Faça essa observação em sua igreja, em sua escola dominical. Muito importante, porque nós sabemos que Jesus Cristo está às portas para buscar a sua igreja. Nos esforcemos ao máximo para que a obra missionária cresça cada vez mais. Portanto, fica aí o nosso apelo para que você, nesse dia, faça uma oração. Ore pelos missionários que estão na janela 10x40, pelos missionários que estão no sertão do Nordeste, que atendem as comunidades ribeirinhas, lá no nosso norte, que atendem a comunidade rica, que também é considerada povos não alcançados, que atendem a países comunistas que têm impedido o evangelho de ser pregado. Faça uma oração para os missionários, tá? Tanto aqueles que fazem missão intracultural, quanto aqueles que fazem missão transcultural. E também, claro, não se esqueça de orar também por aqueles que sustentam esta obra com seus dízimos, com suas ofertas. Amém? Bom, o nosso tema é a sutileza das mídias sociais. O nosso textuário diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12, verso 1. Verdade prática: as mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. Leitura diária para o nosso devocional. Leitura bíblica está em Romanos capítulo 12, do verso 1 ao verso 3, o verso 16 e o verso 17, tá bom? Temos o plano de aula e vamos então para a nossa lição. Antes de mais nada, nós queremos lembrar aos irmãos que essa lição não seria possível há um tempo atrás. Isso porque nós estamos abordando um assunto que toca em um problema típico da chamada idade contemporânea. Na verdade, essa lição não faria o menor sentido há 20 ou 30 anos atrás, provavelmente, tá? Mas faz muito sentido diante do novo cenário que a igreja está enfrentando. A igreja de Jesus Cristo, ela, ao longo da história, passou por diversos períodos dos momentos humanos e ao longo desses períodos ela foi confrontada com realidades típicas do momento. E ao ser confrontada, era preciso que ela desse uma resposta bíblica, eficaz, cristocêntrica para os problemas propostos, para as demandas trazidas a ela pela chamada igreja moderna. Portanto, falar sobre redes sociais é uma questão típica do mundo tecnológico em que nós estamos vivendo. Perceba, uma diferença enorme entre os tempos em que nós vivemos e as gerações anteriores é a rapidez com que a tecnologia avança. Vamos fazer um exercício de mente aqui. Pense em você, a invenção da roda e o automóvel. Imagine quanto tempo se passou entre o momento em que o homem descobre a roda até o momento em que o homem constrói os primeiros protótipos de um carro. Passaram-se milhares de anos. Porém, dos primeiros carros até os modernos caças, nós temos menos de 30 anos.
Se você pensar na telefonia, a telefonia ela estreia no Brasil por volta nos anos 70, né, que você tem os primeiros protótipos de telefones móveis. Era muito comum você ver algumas reportagens nostálgicas, relembrando o lançamento dessa maravilha que era o telefone celular, e as pessoas que utilizavam o telefone celular, que eram pouquíssimas pessoas, tinham que trazer uma bolsinha onde estava armazenado, guardado, uma espécie de receptor. Eu me lembro, e olha que eu não sou uma pessoa tão velha assim, eu tenho 35 anos, estou entregando aqui a minha idade, mas eu me lembro muito bem quando eu vi pela primeira vez um telefone celular com a tela colorida. Aquilo era muito simples comparado com o que é hoje, mas nos assombrava, né? Eu me lembro que o meu primeiro celular era um A50, azulzinho da telinha laranja, e aí o que tinha mais de evoluído nele era o SMS, as mensagens, né? Que você podia construir desenhos usando signos gráficos do teclado, e hoje o celular praticamente é um mini computador. Você tem um mundo de gadgets, um mundo de apps na sua mão, disposta a fazer tudo por você. Você faz desde consultas médicas até questões de ensino, passando até mesmo por transações financeiras sigilosas e sensíveis. Tudo isso hoje é feito na palma da mão. E é lógico que essa rapidez na mudança tecnológica e na forma como o homem interage com essa tecnologia também iria impactar as relações sociais. E impactando as relações sociais, impacta necessariamente a igreja, já que a igreja também é formada por organismos humanos. E como organismo humano, ela está sujeita também a essas influências externas sobre a forma como a sua membresia se comporta. E nós vamos então ver, à luz da Bíblia, como que nós devemos encarar as redes sociais e como o cristão deve se portar. Evidente que na Bíblia nós não temos um versículo versando sobre o Instagram, sobre o Facebook, né, sobre o Reddit, nós não temos, né? Mas nós temos um guia básico, de forma genérica, que nos ensina como viver a realidade de um cristão. E esses princípios de conduta devem nos pautar, seja no mundo offline ou no mundo online. Esses princípios precisam estar nos norteando, tá? Então, meus irmãos, vamos refletir um pouquinho sobre essa questão. Primeira coisa, o nosso tópico fala os cristãos na era digital. E o tópico 1 diz a realidade do universo online. Eclesiastes, capítulo de número 1, verso 4, diz muito claramente que uma geração vai e uma geração vem. Existe muita discussão sobre o que significa a palavra geração na Bíblia, sobre quanto tempo que isso implica, mas nós não estamos aqui para debater aquilo que não é relevante para nós. Na Bíblia Sagrada, quando diz que uma geração se vai e outra se vem, se refere a períodos de tempo em que há mudanças nessas gerações, mudança nas formas como os indivíduos se comportam, como os indivíduos se interagem. Vamos pensar então no mundo em que nós vivemos. A internet, ela foi criada com objetivo militar inicialmente. Bem, na verdade, o seu rascunho, descrito ali nos anos 50 e anos 60, traz-nos a ideia da intranet, que era um sistema fechado, né? A gente olha lá a chamada intranet, a intranet nada mais é do que uma rede fechada e corporativa, né? Que era usada para questões militares. Entretanto, com o passar dos anos, foi se vendo o benefício que a internet trazia, a rapidez de conexão, de demanda, e aí começa a surgir uma popularização da intranet que passa a chamar internet.
Nós temos a criação do www, World Wide Wide, né? Que é famosíssimo aí, que é o endereço que registra. Nós temos o surgimento da chamada Deep Web, e aí nós temos pela primeira vez a diferenciação entre a Surface Web e a Deep Web. A Surface Web é a chamada internet de superfície, a internet legal, é aquela que é controlada pelos órgãos regulatórios, e a famosíssima e perigosíssima Deep Web, que é como se fosse um mundo sem lei, onde você consegue ver de tudo e onde é uma terra totalmente desregrada em termos virtuais. Então surge aí a ideia de que é necessário criarmos duas concepções de mundo. O mundo offline, que é esse mundo de carne e osso, o mundo real, o mundo que nós vivemos, e o mundo online, o mundo que nos absorve para dentro dos sistemas de máquina, dos sistemas de informação. E, claro, que é necessário que haja uma interação cada vez maior entre o homem e máquina. Surge a partir daí o conceito de interface. A interface nada mais é do que a forma como você se relaciona com o computador, como você se relaciona com o aparelho que está à sua frente. É muito comum você dizer assim, não gosto muito desse sistema operacional, a interface dele não é amigável. Ou eu não gosto muito desse software, desse programa, porque a interface dele não é intuitiva. O que significa isso? A maneira como aquele sistema te entrega o que você deseja não é rápida, não é simples. Então, você agora tem um investimento maciço numa experiência entre o ser humano e a máquina. Detalhe, aquela máquina agora, ela não apenas está conectando você a serviços, como a partir dos anos 2000, ela lança uma inovação. Ela começa a comunicar ser humano com ser humano, a linkar homem com homem. E essa é exatamente a palavra da moda, link. A expressão link vem do inglês, que significa elo, ligação. Então agora o que você começa a ter é uma relação entre dois homens, entre seres humanos ali. Não sei se vocês se lembram, mas esses primeiros protótipos de redes sociais começam com os famosos chats, não é? Os famosos bate-papos. Eu me lembro aí quando a UOL, que na época era AOL, né? AOL, virou aí os seus famosos bate-papos, suas salas de conversas virtuais, onde você entrava nos chamados fóruns específicos e nesses fóruns você conversava sobre tudo. Finais dos anos 2002 até 2004, nós temos aí o nascimento e o crescimento da primeira, eu não vou dizer primeira rede, mas daquela que foi a precursora de uma rede mundialmente conhecida, o velho e saudoso Orkut. Quando eu falo Orkut, muita gente suspira de saudade. As comunidades, aquela interface, os depoimentos que se tinha, né? A juventude que está hoje não tão jovem mais, né? Vai lembrar muito bem disso que eu estou falando. E aí você tem o crescimento desse sistema. E o Orkut, ele vem atrelado com uma outra rede social. Enquanto que no Orkut você pela primeira vez tem exposição de pensamentos, de serviços e de, digamos, cultura ali, você também tem a ascensão do Messenger da Microsoft, o MSN, que foi o primeiro bate-papo, uma versão para computador do WhatsApp. Então, você tem o Messenger, que fez a alegria de muitos jovens em meados dos anos 2000. Nos anos 2000 nasce a primeira geração que surge com a popularização da internet, os chamados Centennials, tá? Centennials, vamos colocar aqui. Os Centennials são chamados pela primeira vez de nativos digitais. Nativos digitais. Então esses Centennials agora já nascem num mundo onde a internet está dentro da sua casa, né? Claro, não é todo mundo que tem internet, surge as lan houses, os jogos eletrônicos, mas você tem realmente uma ênfase nas relações humanas. Em 2004, mas com ênfase em 2008, nós temos o crescimento do império de Mark Zuckerberg, o chamado Facebook. E daí para frente,
não parou mais. Nós temos em 2004 fortalecimento também, em 2002, né, em diante, o fortalecimento do YouTube. Nós temos o surgimento a partir de 2012 em diante do Instagram. Você tem o Skype, você tem o Reddit, você tem, enfim, N opções de comunicação. E essas opções foram sendo colocadas na mesa. E hoje é quase inimaginável você imaginar alguém ser uma rede social. Quer ver um exemplo? WhatsApp e Telegram são aplicativos que começaram como bate-papo e hoje são verdadeiras redes sociais. A verdade é essa. E quando você olha para os números de usuários dessas redes sociais, você se assusta. A maior rede social que nós temos hoje é o Facebook. E pasmem os senhores, o Facebook conta hoje com 2,9 bilhões de usuários. 2 bilhões e 900 milhões de usuários. É quase que todo mundo que está vivo, gente. É quase que a totalidade do mundo. Quando você pega, por exemplo, a segunda rede social, que é o YouTube, tem 2 bilhões e 500 milhões. Aí você tem o Instagram, que tem 1 bilhão e 400 milhões. O TikTok, que tem 1 bilhão de usuários. E aí você tem, claro, né, o Weibo, lá da China, tá, que tem 573 milhões. E assim por diante. O Snapchat, o Pinterest, o Twitter, que tem hoje 436 milhões de usuários. E assim por diante. Ou seja, são relevantes. E a igreja não tem mais como fingir que essas relações não têm nos impactado, não têm atingido a igreja. E a igreja tem que entender que ela faz parte do mundo. E com parte do mundo, ela precisa saber lidar com as questões que são trazidas para ela. Veja, lá em João, quando Jesus está orando pelos seus discípulos, se você observar João, capítulo de número 17, eu vou ler para você. João, capítulo de número 17, verso 15 ao verso 16, Jesus diz assim, ó, e eu não oro para que tu os tires do mundo, mas que tu os guardes do mal. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Ou seja, nós estamos aqui nesta terra, fazemos parte deste mundo, no sentido de compartilhar a existência. E por estarmos neste mundo, nós precisamos saber responder às questões. E hoje, mais do que nunca, como diz a nossa lição, os cristãos estão conectados. Na lição atrasada, nós falamos sobre uma consequência dessa conexão desenfreada, que foi o movimento dos desigrejados, né? Os desigrejados foi um movimento que nasce disso aqui. Há um tempo atrás, nós falávamos, através de cartas, Paulo enviava cartas para os seus seguidores, mas hoje nós podemos e devemos levar a palavra de Deus através das redes sociais. Então, antes de qualquer coisa, o que eu quero dizer bem claro é que não é pecado você utilizar redes sociais. Não é pecado você interagir em redes sociais. Não é pecado você ter uma rede social para compartilhar algo construtivo, algo importante. Porém, Cristo nos ensina maneiras de regular essa interação, para que o mundo que está nos cercando não nos influencie e utilizemos esses instrumentos para o mal, ou para perversão de caráter, ou para coisas desta natureza. Portanto, meus irmãos, vamos entender o que está sendo colocado aqui. Muito bem, vejamos aqui. Quais são os desafios da igreja na era atual? O primeiro desafio que nós temos aqui é a desumanização. O que significa isso? O mundo virtual, ele tem um apelo muito forte no fato de que, enquanto no mundo real eu sou confrontado com problemas que eu preciso enfrentar e que nem sempre a minha vontade vai prevalecer, o que eu quero não é o que eu preciso, no mundo virtual não. No mundo virtual, o Senhor sou eu assisto o que eu quero, eu clico onde quero e se algo me incomoda, eu simplesmente fecho uma aba, eu saio, eu dou bloco, eu faço uma denúncia e assim por diante. Porém, muitas pessoas estão esquecendo que é necessário entender que nós não somos um corpo virtual, nós somos um corpo
físico. A igreja é tratada não como um corpo virtual, mas a igreja é tratada como um corpo físico. Então o ser humano não pode se desconectar da realidade. Ele não pode tirar os olhos de sua condição humana e se entender como parte de um software, parte de uma interface de usuário. Não, de forma nenhuma. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27, a Bíblia diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Ou seja, aqui nós temos algumas características, que é o quê? É real, é visível, é palpável, tá? Então, meus irmãos, nós precisamos entender que é necessário que haja essa conexão humana, esse calor humano prevaleça, tá? E isso tem que ser deixado claro, porque volta a lição desigrejados. O cyberspace ou ciberespaço se torna uma desculpa para que muitos desigrejados exerçam ali a sua religiosidade, tá bom? Outra coisa, mundanismo. Preste atenção, há um tempo atrás, para você ter acesso à pornografia, não era fácil. Ou você tinha que ir em uma locadora, locar um filme pornográfico e ficar exposto ao dono da locadora, que normalmente conhecia você e sua família, não é? Precisava ser maior de idade para entrar numa locadora e alugar um filme pornográfico. Ou você teria que ir numa banca e ter dinheiro para comprar uma revista e dar um jeito de guardar aquela revista em algum lugar. Hoje não. O sexting, que é a prática de enviar cenas eróticas e nudes, infesta a internet. A pornografia está a um clique de distância. Para escondê-la, basta o usuário usar recurso tecnológico que esconda o seu rastro de navegação. Ou seja, nós estamos diante de um mundo totalmente propício ao mundanismo. Depois que as redes sociais surgiram, a quantidade de traições e divórcio aumentou assustadoramente, porque as pessoas falam na internet, muitas vezes, aquilo que não teriam coragem de falar pessoalmente. Na internet, um homem tem coragem de falar para uma mulher uma palavra, uma cantada, que não teria coragem de falar pessoalmente, e vice-versa. Ou seja, você tem uma proliferação da podridão moral, sem contar a influência dos chamados influencers do mundo. Homens e mulheres que tentam ou reinterpretar a Bíblia, ou dar um verniz liberalista, relaxado para o cristianismo, não é? Foi que as pessoas se corrompam, deixe o verdadeiro evangelho, tornando assim presas, como diz em Mateus 4:9, fáceis do diabo que está rondando como um leão, buscando a quem tragar. Então as redes sociais propõem para o jovem, propõem para o homem, para a mulher de Deus, o desafio de ser santo no offline e ser santo no online também. Não adianta eu ser santo apenas na igreja, eu preciso ser santo nas minhas redes sociais também, tá? E uma das coisas que traz aqui, que até corrobora com o tópico 2, é a questão dos pecados virtuais, o sensualismo. Gente, irmã, que negócio é esse de tirar selfie, pôr linguinha pra fora? Pelo amor de Deus. Meu irmão, que negócio é esse de você tirar selfie mostrando metade da coxa, mostrando metade do abdômen, mostrando parte do abdômen sem camisa? Isso é sensualidade. Eu te pergunto, sensualidade é o quê? Se não uma entrega ou uma provocação deliberada, escolhida do desejo carnal em outra pessoa que o vê? Me explique, tá? Onde está isso? Qual é a outra explicação? Essa questão, por exemplo, eu preciso falar. Eu não posso me ocultar do que a Bíblia nos diz. Eu não posso refutar essa questão de você fazer um tutorial de maquiagem e fazer aquelas caras e bocas sensuais. Não é pro seu marido. É para a rede social. É para outro homem ver, te desejar, te cobiçar. A verdade é essa. E alguém pode dizer assim, mas eu tenho o direito de fazer o que eu quero sem que a pessoa me toque, é verdade, sem que a pessoa me provoque, é verdade, mas o mundo não é o mundo ideal, e no mundo real, você está estimulando alguém a te dar uma cantada, e normalmente, meus irmãos e irmãs, começa assim, você posta uma foto sensual, alguém vai te elogia, você dá uma curtidinha, deixa um coraçãozinho, dá uma resposta, e logo, logo,
devagarzinho, aquilo que era uma pequena brecha se torna um buraco enorme. E muitos casamentos acabam em cima dessa sensualidade que permeia, tá? Tome cuidado com relação a isso. A web torna público a vida pecaminosa que se vive de forma privada. O narcisismo, que é o culto à sua beleza, o culto excessivo ao corpo. Narcisismo vem de Narciso. Narciso era, diz a mitologia grega, um semideus que ficou... que tinha uma beleza enorme, era muito bonito. E ele ficou olhando para a sua imagem na frente de uma poça d'água. Ele se apaixonou por si mesmo, ao ponto de que nem comer ele comia mais, ficou vidrado nele mesmo e morreu de fome olhando a sua própria imagem. Em cima dessa lenda nasce a ideia de narcisismo, uma pessoa que ama a sua própria imagem. Veja, não é você se valorizar, não é você se cuidar, é você cultuar o seu corpo. Lembrando, meus irmãos, que isso aqui é pó. A Bíblia usa uma expressão para essas palavras. 2 Timóteo 3:2 diz que são amantes de si mesmo, criando falsos padrões de beleza, usando filtros e mais filtros. Gente, olha, eu vou contar uma coisa pra você. Tem gente que usa tanto filtro que quando você vê na vida real, você não sabe que aquela pessoa que é ela mesmo. Né? Eu dou aula, meus irmãos, e tem aluna que tá no meu Instagram, que tá na minha rede social, que eu não conheço pessoalmente, porque eu não conheço a foto. Porque ela na vida real é uma coisa, no Instagram ela é outra totalmente diferente. A quantidade de maquiagem, de filtros, de selfies que valorizam alguma parte é enorme, tá? Isso torna um comportamento doentio, tá? Doentio. E é por isso que esse narcisismo muitas vezes promove coisas que ferem o templo do Espírito Santo, que é o corpo, como bulimia, pessoas que ficam de certa maneira, fazendo interferências no corpo para se parecer com a atriz A, com a atriz B, com o ator A, com o ator B, cultuando o próprio corpo. Meus irmãos, o corpo é pó e ao pó voltará. O nosso padrão de beleza é o padrão de santidade. E é esse padrão que nos levará ao céu. Agora, as redes sociais... Nós não estamos aqui negando as redes sociais. Nós não estamos aqui fazendo uma espécie de movimento para que haja uma deturpação, uma espécie de ludismo tecnológico, né? Que era o ludismo, o movimento da revolta industrial, da revolução industrial, que pregava a quebra das máquinas. Não, nós não estamos aqui como evangélicos criando um movimento ludista virtual. Claro que não. Nós estamos aqui dizendo que as mídias sociais podem e devem ser usadas para anunciar o evangelho de Cristo Jesus. Não ficar apenas discutindo política, não ficar apenas exibindo o seu corpo, ou exibindo o seu corpo de forma alguma, né? Mas utilize para pregar o evangelho. Existem muitas pessoas que estão ali precisando ouvir uma palavra de salvação e a sua rede social pode influenciá-la, o seu amigo de faculdade, o seu amigo de trabalho, o seu companheiro, a entender o que é o evangelho verdadeiro, tá? Olha, pense na pandemia, como as redes sociais foram importantes, como o YouTube foi importante para levar cultos para os lares, para levar a escola dominical. Veja como o YouTube é importante agora. Esta aula está chegando para você através de uma rede social, tá? Dá para você, inclusive, fazer o pastoreio virtual. O pastoreio virtual não é você trocar o seu culto e a sua liturgia presencial por uma virtual. Não é isso, tá? Mas sim, você tem o grupo da igreja, o grupo da comunicação, o grupo da escola dominical, né? no WhatsApp, no Telegram, onde você coloca material de divulgação, onde vocês anunciam a programação da igreja, colocam as fotos do culto, fazem convites. Irmãos, tudo isso é bênção. Nós não podemos entregar isso na mão do diabo. Devemos apenas usar com moderação, não se esquecendo que a maior expressão da igreja é na vida real, é no offline. O online é muito bom, mas melhor ainda é apertar a sua mão de carne e osso e dizer: a paz do Senhor, meu irmão, bem-vindo a mais um culto em nossa igreja física. Amém?
Que Deus em Cristo Jesus prospere a sua vida, te guarde e te proteja. Que possamos usar nossas redes sociais como ferramentas de, não apenas de trabalho, não apenas de conhecimento, mas também de pregação das verdades do Evangelho. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te prospere. Amém.